Oi, gente, boa tarde. Para todo mundo que vai assistir gravado depois. Hoje eu vou recapitular um pouco do que a gente viu na semana passada e no final eu vou falar sobre a Sociedade Anônima, que é o que vocês estão começando a ver agora. Separei duas questões também para revisar alguns conteúdos e eu espero que ajude vocês. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Bom, na semana passada, né, a gente começou a falar sobre o empresário. E como eu já falei também, vocês devem estar cansados de saber que é aquele que exerce atividade econômica de forma profissional e organizada. Então, o empresário, ele trabalha, né, com foco de obter o lucro, enfim, e ele pode trabalhar tanto sozinho quanto com a ajuda de algum colaborador. E aí a gente até viu que tem os profissionais intelectuais que não são considerados empresários, porque eles exercem uma profissão que vai muito além do lucro, vai pela natureza artística, pela natureza cultural, literária, enfim, é pela atividade que eles executam e não necessariamente pela questão da produção. E aí esses profissionais, eles só vão ser considerados empresários, como a gente viu, quando eles perderem a pessoalidade, quando esse exercício ele se constituir um elemento de empresa ao ponto em que não seja mais o foco a pessoa deles, mas sim a produção. Sim, por exemplo, se você for fazer uma aula de música, você pode fazer porque a escola é renomada, não porque aquele professor seja bom. Então, se perde essa pessoalidade. E aí, esse profissional, ele vai trabalhar, né, de maneira habitual, então é algo rotineiro, não é algo que ele vai fazer uma vez ou outra, mas ele vai fazer com habitualidade, aquilo realmente é a profissão dele, ele trabalha com aquilo. E aí de forma organizada, né, então ele vai ter que ter um dinheiro investido ali naquele projeto, ele vai ter que comprar os produtos dele, então vão ser os insumos, vai ter que ter uma tecnologia, que é aquilo que vai ajudar ele no desempenho daquela atividade. Então, por exemplo, eu aqui hoje estou dando essa aula de monitoria. O que que é a minha tecnologia? É o computador que eu estou usando, é o mouse, é o teclado, é o fone. Então, são essas coisas que me ajudam na minha atividade. E a mão de obra, né, que no caso aqui sou eu mesma, mas poderia ser alguma outra pessoa, enfim. Então o profissional ele pode trabalhar com a ajuda de outros. E aí, né, o advogado, que a gente já falou também que, mesmo que ele perca essa pessoalidade, ele vai continuar não sendo considerado empresário, porque a OAB vai vedar. E aí os requisitos do empresário, que a gente já passou também, que é a capacidade, e aí vem a questão do incapaz, né, que ele não vai poder iniciar a atividade empresarial, ele só vai poder continuar desde que com autorização judicial, desde que ele não seja administrador e desde que ele tenha alguém para assistir ele, para representar ele. Então ele não vai poder continuar se ele estiver sozinho. Ele vai ter que ter alguém que ajude ali nos interesses dele. E a ausência de impedimentos, né, como a gente já tinha trabalhado também sobre a questão dos promotores, dos juízes, que tem essa vedação de não poder ser empresários individuais e também de não poderem fazer parte da administração de uma sociedade. Então, eles só podem investir como sócios, por exemplo. E como a gente vai chegar na sociedade anônima, né, que vai ter aquela compra e venda de ações, enfim. E aí o registro, que é extremamente importante também, que vocês têm que lembrar que o registro, embora ele seja obrigatório, ele não vai ser constitutivo, então o registro, ele vai fazer com que aquela atividade empresarial esteja regularizada, com que você tenha certas proteções. Por exemplo, você só vai poder fazer uma recuperação se você tiver registro. Você não vai fazer uma recuperação de empresas, de uma empresa que é irregular. Então, o registro, ele te dá certos benefícios, mas tem gente que acha que ele traz mais prejuízo. Então, tem gente que prefere viver na irregularidade. Mas mesmo que essa pessoa tenha atividade regular, vai continuar sendo uma atividade empresarial, porque o registro, não depende do registro, né, para ser configurado. E aí, a gente tem os nomes empresariais, como a gente já viu também, que é a firma, né, que usa o nome civil da pessoa. Então, ela é mais comum em empresas menores, justamente porque não dá para ficar colocando o nome de um monte de gente junto. Então, ela acaba sendo mais usada no empresário individual, na sociedade de nome coletivo e na sociedade em comandita simples.
Ela também, né, pode ser usada na sociedade limitada e na sociedade em comum de ações. Aí a gente vai ter a denominação, que eu acredito que seja a que a maioria das pessoas esteja mais familiarizado, porque é o que a gente mais vê. Então, eh, essas lojas que a gente vê em toda a cidade, 2 irmãs, 2 irmãos, enfim, tudo isso são denominações, né? Eu até coloquei ali Itaú, Santander, Bradesco, Americanas, são nomes inventados eh, que a gente pode reconhecer essas empresas. Então, é um nome exclusivo para ela. E as sociedades anônimas, elas usam a denominação, justamente porque eh, não tem como colocar o nome de todos os sócios que estão numa sociedade anônima. Seria impossível. Então, é muito mais fácil reconhecer ela por uma denominação. Então, é a que faz mais sentido e por isso que a sociedade anônima é a que usa esse nome. E aí, a gente tem o número do CNPJ, né, que a gente usa mais para fins formais, porque ninguém vai reconhecer uma empresa pelo número em si, a gente vai usar esse número, por exemplo, para executar, né, para fazer um processo ali, enfim, que vai ser mais objetivo, não vai dar para confundir. Que, por exemplo, as lojas Duas Irmãs, cada cidade tem uma. Então, se você colocar só o nome, talvez você não consiga identificar de fato qual é qual. Então, o CNPJ serve para isso, né, para você ter uma individualização certinha ali de qual empresa é qual. E aí, o estabelecimento empresarial, que como eu falei na semana passada, ele é muito importante e ele pode trazer uma confusão pra gente, porque quando você pensa estabelecimento, talvez você possa se lembrar do ponto comercial onde você vai comprar as suas coisinhas. E não necessariamente, porque o estabelecimento, ele é o conjunto de bens, né? Então ele não é o ponto físico. Então a gente tem que saber diferenciar a questão do ponto empresarial para o estabelecimento empresarial. O ponto empresarial é onde você encontra a empresa, é onde você vai lá, você compra o produto, enfim, é a estrutura física ou virtual, né? Porque pode também ser o site que você vai comprar as coisas, mas é onde você encontra a empresa. Já o estabelecimento, ele é esse conjunto de bens. Então, é tudo que a empresa tem e que às vezes não necessariamente está incluso no capital social, né? Porque no capital social a gente vai ter os valores em si da empresa. Mas o estabelecimento, ele é todo o patrimônio. Ele é a cadeira, ele é a mesa, ele é o computador, ele é tudo que a empresa possui. Então, dessa parte, é isso. Lembrem que o estabelecimento são os bens e não o ponto em si. Até porque não necessariamente quem é dono do estabelecimento empresarial é que vai ser dono do ponto, né? Porque o ponto pode ser locado, por exemplo. E aí, no trespasse, a gente vai ter a venda desse estabelecimento. Então, a gente vai ter a venda desses bens. E aí, quando a gente vende esses bens, né? Vende a empresa ali no geral, vai ter alguns valores agregados. E aí, a gente vai ter o chamado aviamento, né? E esse aviamento, a gente vai ter que considerar não só o valor daqueles bens, mas como que funciona a empresa, qual que é a expectativa de clientela, aquela pessoa que vai comprar ali os bens, qual que é a expectativa de lucro que ela vai ter, como que aquele comércio funciona ali no lugar. Então, você vai ter uma análise muito mais profunda, que vai fugir em si do valor, de fato, mas vai ter aquele valor de qual a prospecção de lucro que aquela pessoa que está comprando vai ter. Então, vai ser analisado todos esses fatores mais subjetivos e que seria muito difícil, né, ser contemplado ali pela contabilidade em si. E aí, na venda desse estabelecimento, a gente vai ter a cláusula de não restabelecimento, que, como a gente falou na monitoria passada, ela não precisa estar expressa no contrato, ela, mencionando ou não, ela vai valer. E aí, no caso, né, da omissão nesse contrato, vai ser pelo prazo de 5 anos. Então, a pessoa que vendeu não vai poder fazer concorrência com quem comprou pelo prazo de 5 anos. O que faz total sentido, né, porque se você for pensar, quem tá vendendo já tem uma história de comércio, já tem a sua clientela, né, já tem a sua freguesia ali. Então, seria uma sacanagem essa pessoa que tá vendendo querer fazer um comércio idêntico, por exemplo, ali na mesma região, e ia gerar uma competição ali desleal, né, uma concorrência desleal.
Então, por isso que tem essa cláusula e mesmo que não conste no contrato, porque poderia ter muitas pessoas que não colocariam justamente, para poder fazer isso, né, então, vai ter esse prazo de 5 anos para não competir. E aí, quando você coloca no contrato expressamente, você pode definir outras coisas, você pode aumentar esse prazo, você pode diminuir, você pode colocar a região, você pode determinar de maneiras mais objetivas. E aí um detalhe, né, você pode majorar, mas não que seja, um tempo muito exorbitante. Então, por exemplo, você não vai colocar 50 anos, porque não faria sentido. Mas você pode colocar 6, 7, 10 ali, quem sabe, dependendo, né, do tamanho da empresa, dependendo de todo o histórico de quem está vendendo. E aí, ok. E aí quando você vende, pode ser que você tenha dívidas, então é necessário regular como que vai ser essa questão das dívidas. E assim, quem compra, assume as dívidas, esse é o ponto. Quem comprou, assume. Só que, o vendedor, ele vai continuar solidário ali, respondendo solidariamente, pelo prazo de 1 ano. E aí, esse prazo de 1 ano, ele tem algumas formas de se contar. Eh, Entre as partes, ele vai valer a partir da assinatura do contrato. Então, você fez o contrato ali de compra e venda do estabelecimento, conta 1 ano e acabou. Só que o que que as pessoas fazem? Normalmente elas assinam esse contrato e falam: "Ah, depois eu vou lá na junta comercial, né, depois eu registro, não tem problema, o que importa é o contrato que já assinou". E não, porque perante terceiros, então se outra pessoa, né, se o credor for executar, esse prazo de 1 ano vai ter que ser contado a partir da publicação no Diário Oficial. Então, se você assinou aquele contrato e você não registrou na junta, não vai estar a publicação no Diário Oficial e, consequentemente, não vai ter começado a contar esse prazo de 1 ano. Então, é um detalhe que parece bobo às vezes, mas na prática vai fazer muita diferença, porque pode trazer um prejuízo danado. Às vezes você já vendeu esse estabelecimento faz 20 anos, mas se você ainda está solidariamente responsável porque você não averbou. E aí, né, considerando isso também, tem a diferença da dívida vencida para dívida vencendo, que da dívida vencida a gente vai contar da publicação, né, do Diário Oficial, que a gente já falou, e da vencendo a gente vai contar a partir do vencimento. Então, se eu vendi, o meu estabelecimento empresarial hoje, em tese, o prazo vai acabar dia 19 de abril de 2025. Mas se essa dívida ela só vence em abril de 2025, então, o prazo vai acabar em abril de 2026, porque vai contar 1 ano a partir do vencimento. E aí, quando, esse empresário, né, tá vendendo o estabelecimento e ele não tem bens para pagar todas as dívidas dele, então ele tem muitos credores, ele tem muitas dívidas e o patrimônio ali não vai dar para pagar tudo, ele vai precisar da concordância desses credores. Então esses credores, eles precisam autorizar essa venda de forma expressa ou tácita, então não precisa ser expressa de todos eles, mas eles têm que ser notificados, pelo prazo de 30 dias, né. E aí, se em 30 dias eles não falarem nada, aí o empresário pode vender o estabelecimento. Mas se alguém falar que não deixa, então ele não vai poder. E é uma forma de assegurar com que eles vão ser pagos, né, porque vai que o empresário ele tá tentando uma maneira de fraudar, enfim, vai que esse credor não vai ficar sabendo de quem que comprou, então é muito mais difícil. Então precisa da autorização desses credores. E aí, né, como a gente falou, o direito societário é a união dessas pessoas que se reúnem, para exercer uma atividade empresarial em conjunto. E a regra é que as sociedades sejam pluripessoais, então a regra é que sejam 2 ou mais sócios, porque é justamente essa união de pessoas, mas tem a exceção que são dos empresários, né, individuais, então são as sociedades unipessoais, que pode ser a sociedade limitada unipessoal, sociedade unipessoal de advocacia, que é extremamente comum, e a sociedade subsidiária integral, que ela é um pouco mais difícil, a gente não vê muito, mas ela existe. E aí tem, né, quanto ao elo volitivo, então por que que essas pessoas estão ali reunidas, né, para esse exercício empresarial? E aí pode ser pelas características de cada um dos sócios, então fulano é legal, eu resolvi fazer uma sociedade com ele porque eu acho que vai dar certo, ele é uma pessoa boa, então estou ali fazendo uma sociedade
pela pessoa, pela característica daquele sócio. E pode ser pelo capital, tipo, fulano não é legal, mas ele tem muito dinheiro, acho que vai ajudar na sociedade, então é isso que importa. E aí pode ser o capital. Então é o affectus societatis. E aí as responsabilidades, né, elas podem ser limitada, ilimitada ou mista. A mista, ela só vai acontecer na comandita simples, né? Tem o comanditário tem uma responsabilidade e o comandidato tem outra. Mas a limitada e a ilimitada, ela é bem mais simples de entender, né? Limitada é quando, em regra, não vai atacar o patrimônio pessoal do sócio. Então, o sócio ele tem essa proteção de que o patrimônio dele não vai ser atacado. E aí a gente vai ver, né, que tem a exceção da desconsideração da personalidade jurídica, mas para que ela aconteça, vai precisar ter fraude. Então, se não tiver fraude, como regra ali, não vai atacar o patrimônio dele. E na ilimitada, o patrimônio ele pode ser atacado, né? Então esse empresário ele vai ter um risco ali um pouquinho maior por conta disso. E aí elas podem ser contratuais ou estatutárias, né? Contratuais pelo contrato social, que é o caso da limitada, e estatuto social no caso da sociedade anônima. E aí elas podem ser despersonificadas, né? Que são aquelas sociedades irregulares, então que não tem registro. E não tendo registro, consequentemente, elas não têm a proteção lá do patrimônio pessoal, então elas vão ser limitadas. E as personificadas, que são aquelas que têm registro, então elas podem, né, ter essa limitação. Quanto ao objeto social, que a gente tem a sociedade empresária, né, que são todas que têm por objeto o exercício da atividade própria de empresário, e a sociedade simples, que é o profissional intelectual, que, como a gente viu, em regra, ele não vai ser empresário, mas tem algumas hipóteses. Mas aí ele não faz o exercício, né, da atividade própria de empresário. Ele pode ser considerado, mas em regra não. E aí a gente tem os tipos de sociedade. A gente tem a sociedade em comum, que ela é irregular, né? Então, ela vai ser ilimitada, né? Não vai ter ali a personalidade jurídica. E mesmo ela sendo ilimitada, é importante frisar que vai ter o benefício de ordem. Então, você não vai atacar primeiro o patrimônio do sócio se tem patrimônio da empresa. Não faria sentido. Você só vai atacar quando se findar ali o que a empresa tem. E aí, como que você vai provar se ela não tem registro? Para os terceiros, né, para os consumidores, enfim, eles podem fazer qualquer tipo de prova. Então, eles podem usar testemunha, pode usar foto, pode usar mensagem, qualquer coisa. Agora, o empresário perante o resto, aí ele vai ter que fazer a prova por escrito. E aí a gente tem a sociedade em conta de participação, né, que também é irregular, também tem a responsabilidade limitada, mas aí a gente vai ver que tem a diferença dos sócios igual na comandita simples, porque a gente vai ter dois tipos de sócio. O sócio ostensivo, que é aquele que vai aparecer perante os terceiros, que ele vai fazer os atos negociais e ele vai estar ali mostrando a cara dele, e ele vai ter responsabilidade limitada, justamente porque ele que está fazendo os negócios jurídicos, né? Ele que está ali com o risco. E a gente vai ter o sócio participante, que é aquele cara que só tá ali ajudando, ele se mantém oculto, né? Ele não se apresenta perante os terceiros. E aí ele só vai responder quando a culpa for ocasionada por ele. Então, em regra, só esse sócio ostensivo, esse sócio que tá ali perante os terceiros, é que vai responder ilimitadamente. E aí, no caso do participante, né, ter culpa, aí ele pode fazer uma ação regressiva contra o participante. E essa sociedade em conta de participação, ela é uma parceria entre sociedades. Ela é uma parceria entre empresários, né? Então, é uma empresa que precisa de uma ajudinha, tipo, uma empresa eh, uma empresa vende madeira e aí determinada madeira ela não tem o número que ela precisa, então ela pede para um outro emprestar ali um pouco de uma parte. Então, aquele outro, ele só está ajudando ali a complementar uma demanda que a empresa está precisando, mas
ele não tem uma parceria fixa. Não é todo dia que ele vai ajudar, não é todo dia que ele vai fazer aquilo, não é sempre, é uma ocasião ou outra. Então, a sociedade de contas de participação, ela é momentânea, ela é uma parceria ali simplesinha. Nossa, precisei e chamei fulano para me ajudar. Então, normalmente, ela é verbal por isso, porque ela é momentânea. Então, não tem por que você registrar uma coisa que é esporádica. Só que você, caso, né, leve um tempinho a mais, ou caso você haja necessidade, ela também pode ser feita de forma escrita. É mais incomum, mas é possível, né, para ter fé pública, enfim. Então, você faz um contrato escrito, registra no cartório de títulos e documentos. E aí, a gente tem a sociedade em nome coletivo, que possui personalidade jurídica e registro, né? E ela tem a responsabilidade ilimitada. Ela também possui o benefício de ordem que a gente estava falando do outro caso, então é, vai atacar primeiro o patrimônio da empresa e depois o patrimônio dos sócios. E os sócios, eles só podem ser pessoas físicas, né? E só o sócio pode ser administrador. Então, só pessoa física pode ser administradora, se a gente for analisar. Aí, a sociedade em comandita simples, que a gente estava falando lá atrás, né, que tem a responsabilidade mista. Então, o comanditado, ele vai responder ilimitadamente, porque assim como o ostensivo, é ele que pratica os atos de gestão, é ele que está ali fazendo as coisas. E o comanditário, ele só investe. O comanditário, ele só coloca ali o dinheiro dele ali naquela sociedade. Então, ele não pratica, né, esses atos de gestão, ele não se apresenta também perante terceiros, né, igual o participante. Então, ele vai ter uma responsabilidade limitada. E aí a gente vê as responsabilidades mistas. E aí a gente chega na sociedade limitada, que eu já revisei semana passada também, que ela possui, né, personalidade jurídica, ela surge com um contrato social. é, E aí, um detalhe importante é que cada sócio vai responder de acordo com a participação dele na sociedade. Então, se você tem 30%, você vai responder de acordo com esses 30%. Só que, mesmo que você tenha 5% e o outro sócio esteja 95%, você vai continuar sendo solidário para integralizar o capital social. Então, independente da sua participação ali, todos são responsáveis para integralizar o capital social. E é vedado, né, a prestação somente em serviços. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter um capital investido ali. Você não pode simplesmente trabalhar. E aí a gente tem as cláusulas obrigatórias, então vai ser o nome, né, a qualificação dos sócios. Como a gente viu, pode usar a firma, né? Então pode usar o nome civil dos sócios com o LTDA no final. Aí a gente vai ter a sede social, o nome empresarial, né? Que é isso que eu... é, aí vai ter que estipular, né, quem são os administradores, o prazo da sociedade, e aí ela pode ser indeterminada, ou seja, você faz uma sociedade, você não pensa em acabar com ela vai, né, se perdurar no tempo, enfim. Ou determinado. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa específica, você vai fazer uma sociedade por 1 ano, por 2 anos, enfim, você pode colocar esse tempo determinado. E aí, uma coisa interessante sobre esse indeterminado e determinado é na saída do sócio, porque quando for prazo determinado, o sócio que quer sair, ele tem que ter um justo motivo, ele tem que explicar o porquê que ele quer sair. Porque justamente, né, tem um tempo determinado. Então você sabe que aquela sociedade vai acabar. Então por que que você vai querer sair dela agora, sendo que em breve você vai sair de qualquer forma? Então você tem que justificar o porquê que você quer sair. Agora, na de prazo indeterminado, não. Você quer sair, você sai. Tem essa liberdade. E aí, né, a gente tem o capital social, que é todo o dinheiro ali da sociedade. Não necessariamente todo também, porque tem sociedades que às vezes colocam um pouquinho a mais, né, para ter mais facilidade de negociação, enfim. Às vezes não é o valor todo da empresa, porque aí não engloba todo o patrimônio, né, todos os bens, mas, enfim, tem o capital social e a divisão de cotas, né? Então tem a divisão da participação de cada um dos sócios. E aí chega também na participação nos lucros. E a participação nos lucros, ela não tem relação necessariamente com a participação na sociedade. Então, não necessariamente se você tem 30% da sociedade, você vai ter 30% da participação nos lucros. Você pode ter mais, você pode ter menos. Isso é de livre regulamentação dos sócios. Então, por exemplo, se você
tem 30% da empresa, mas você trabalha nela, pode ser que ali na regulamentação, né, os sócios falem: "Poxa, ele vai ganhar um pouquinho mais porque ele trabalha". E aí, ok. E aí a administração, né, que não precisa ser um dos sócios, só pode também ser exercida por pessoa física e pode ter mais de um administrador. E aí fala também, né, sobre a necessidade de especificar os poderes, então você tem que delimitar o que que esse administrador pode ou não fazer. Óbvio que tem algumas restrições, mas é bacana, determinar. E aí, quanto à cessão das cotas? A cessão das cotas, entre os sócios ela é livre, né, mas em relação aos terceiros, só vai poder ser realizada caso não tenha discordância de mais de um quarto do capital social. Então, um quarto do capital social é 25%. Então, se tem um sócio que tem 30% e ele não quer, essa cessão para terceiros, ele já determinou, porque ele é mais de um quarto. E aí, quanto à herança, né? Os herdeiros, eles não ingressam na sociedade. Não é porque eles herdaram aquela quantia que eles vão participar. Eles até podem, né? Desde que tenha a concordância de todos os sócios. Mas a regra é que eles não ingressem. E o incapaz, que a gente já falou lá atrás também, né? Ele só pode ser sócio desde que o capital esteja integralizado, que ele não participe da administração, que seja autorizado, né, por decisão judicial e que ele tenha alguém que o represente, que o assista ali nos atos negociais. E aí, a gente tem também a desconsideração da personalidade jurídica, e a gente vai ver que, eh, diferentemente da dissolução, a desconsideração, ela não enseja o fim da sociedade. A desconsideração, ela apenas afasta a personalidade jurídica para que aquele credor, né, consiga o valor que lhe é devido. Então, a personalidade jurídica, ela vai ser desconsiderada quando tiver o dolo, quando tiver a fraude por parte do sócio. E um dos casos mais comuns que a gente vê a desconsideração é a da confusão patrimonial. Então é aquele sócio que pega o dinheiro da empresa, compra um carro, pega o dinheiro da empresa, e vai passar férias na Disney. Então esse cara, ele tá fazendo a confusão patrimonial, ele tá misturando o que é dele com o que é da empresa. E normalmente quando acontece isso, é justamente um indício de fraude. Porque aquela pessoa, ou às vezes ele pega um dinheiro, e compra outra coisa, enfim, para esconder os bens da empresa. Então, é uma maneira de fraudar com os credores. E aí, quando acontece esse desvio de finalidade ou essa confusão patrimonial, o juiz ele afasta a personalidade jurídica para que o credor consiga esse valor que é devido. E aí, essa desconsideração, ela só vai acontecer por decisão judicial, pelo requerimento, né, das partes ou do Ministério Público. E, e aí, como eu falei, né, não é uma hipótese de extinção, é só um afastamento. E aí, a dissolução, ela pode ser total, que aí enseja a extinção. Então, por exemplo, todos os sócios resolveram acabar com a sociedade, então ela acabou, é uma dissolução total. Mas a dissolução parcial, tem como a sociedade continuar ou não, depende. Pode ser no caso da morte do sócio, então o sócio morreu. Se for só um, acabou a sociedade, né. Se for mais de um, aí esse outro pode continuar e vai ser retirado a parte desse sócio que morreu, né. Então, os herdeiros vão ficar ali com o valor, vai ser retirado do capital social e a sociedade pode continuar, com a quantia que restou. Aí tem a retirada do sócio, que pode ser que é o que eu falei, né, no prazo determinado tem que ter justo motivo, no prazo determinado não precisa, né, é só notificar com antecedência. E aí tem a exclusão do sócio, que a retirada é quando o sócio quer sair. Agora, a exclusão é quando um outro sócio quer tirar alguém. E na exclusão sempre vai precisar ser motivada, porque você tem que explicar, né, o porquê que você quer tirar a pessoa. Então, para você tirar alguém, primeiro que tem que ter ali certinho quais que são as hipóteses, né, de falta grave, o que que resulta a expulsão do sócio, enfim. Tem que ter estabelecido no contrato social as razões que ensejam isso.
E tem que ser por um justo motivo. Então você não pode tirar um sócio simplesmente que você teve uma briguinha com ele e você sempre se deu bem. 10 anos de sociedade estava tudo certo. Mas aí, no fim, você teve uma briguinha porque um quer abrir uma filial, o outro não quer. Aí uma discussãozinha boba, você fala, eu vou tirar esse sócio. Não pode, é, tem que ter realmente um ato que prejudique muito ou a empresa ou os sócios. Então tem que ser algo maior, né? Não os meros dissabores. E aí eu vou passar para as questõezinhas. Deixa eu achar elas aqui. Separei duas questões que envolvessem o conteúdo. E tem mais questões também no Instagram da monitoria, que estão postando toda semana, então acho que vai ajudar vocês para revisar. E tem essas que eu separei agora. E depois eu vou mandar mais também, enfim, vou começar a fazer um resumo da sociedade anônima e vou encaminhar no grupo depois. Mas enfim, é, a sociedade Corinto e Curvelo é composta apenas por dois sócios, sendo o sócio Corinto titular de 40% e o sócio Curvelo titular do restante. Nessa situação, a exclusão extrajudicial motivada do sócio minoritário de sociedade limitada poderá ser realizada pelo sócio Curvelo, independente de ter havido. E aí, nesse casinho, vamos analisar parte por parte. Então, são dois sócios. E aí, a gente já tem um caso peculiar, porque justamente são só dois. Um tem 40, então, consequentemente, o outro tem 60%. Então, o sócio Curvelo é o majoritário. E sendo majoritário, a gente entende que ele tem um maior poder sobre aquela sociedade. E aí, nessa situação, né, ele quer uma exclusão extrajudicial motivada desse sócio minoritário. Então, ele vai motivar, que a gente viu que é um dos requisitos para exclusão, é a motivação. E aí, é, independente de ter havido justa causa, não, como a gente viu, tem que ter justa causa, né? Independente de ter havido previsão no contrato de exclusão por justa causa, a gente viu também que, né, tem que ter previsto ali no contrato os motivos que ensejam a falta grave. Independente de alteração do contrato social ou independente de reunião e assembleia especial para esse fim. E aí a gente vai ver que é a letra D, porque considerando que são dois sócios, a gente tem uma exceção que está prevista lá no 1085 do Código Civil, que fala, né, que nos casos em que tenha apenas dois sócios, não vai ser necessária uma reunião, uma assembleia que seja convocada especialmente para esse fim. Justamente porque são só os dois. Se fosse uma sociedade, né, com três, quatro sócios, enfim, a gente entende que teria que ser notificado todo mundo, teria que avisar, né, teria que ter uma assembleia devidamente convocada. Mas nesse caso, considerando que são só eles e que é, é uma saída motivada, né, não há necessidade. E aí eu até coloquei na observação, né? A exclusão desse sócio, ela sempre vai ser motivada. Então é importante, né, que no contrato social conste, né, esses motivos da exclusão. Só que a gente tem que lembrar que quando for esses dois, forem só dois, não precisa ter assembleia. E aí a segunda questão, que vai falar de limitada também. No contrato da sociedade empresária Arealva Calçados Finos, não consta cláusula de regência supletiva pelas disposições de outro tipo societário. Ademais, tanto no contrato social quanto nas disposições legais relativas ao tipo adotado pela sociedade, não há norma regulando a sucessão por morte de sócio. E aí, recapitulando o que a gente estava vendo hoje, a gente viu que no caso em que o contrato social, né, não determine sobre essa sucessão por morte,
em regra, o herdeiro ele não vai participar da sociedade. Ele vai ter direito, né, à parte que pertence ao falecido, mas ele não vai integrar aquela sociedade, a não ser que todos os sócios autorizem. E aí, passando disso, vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio em caso de morte? Sim, né, vai ter a resolução. Se não está determinado, e se não tem previsão de sucessão, a gente entende que aquela quantia que era pertencente ao sócio, ela vai ter que ser direcionada aos herdeiros, né, então vai ter que retirar aquela quantia da sociedade. Haverá transmissão causa-mortes da cota social? A gente viu que não, porque para isso, né, precisaria, ter a concordância de todos os sócios e ali não está falando disso. Caberá aos sócios remanescentes regular a substituição do sócio falecido? Também não, porque a regulamentação ela acontece antes do falecimento, então tem que ser regulado isso antes. Se eles quiserem fazer isso depois, eles até podem, mas não vai valer para o caso. E se eles quisessem aceitar também esse herdeiro, eles podem tranquilamente, né, desde que sejam todos. Então não é a nossa alternativa. E os sócios serão obrigados a incluir no contrato cláusula dispondo sobre a sucessão por morte. Então, essa cláusula sobre a sucessão, ela não é obrigatória, né, ela é recomendável, por motivos óbvios, mas ela não é obrigatória. Então a gente acaba ficando com a alternativa A. E aí eu coloquei o artigo certinho, sobre esse assunto. E tem outra questão aqui que eu tenho achei. Que eu separei umas que eu tinha mandado da primeira vez, que já tá no Instagram também, mas que eu não tinha passado aqui na monitoria. E essa, ela também fala da sociedade limitada, só que um pouco diferente, né? Mas em relação à responsabilidade. Tá. O Miguel e o Paulo, eles pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada porque eles não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais. E na consulta a um advogado previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, até o valor da cota de cada um, sem solidariedade entre si e em relação à sociedade, até o valor da cota de cada um após 5 anos da data do arquivamento do contrato, ou solidariamente pelas obrigações sociais. Então, a gente viu que eles não respondem solidariamente pelas obrigações sociais. Porque as obrigações sociais, eles vão responder de acordo com a participação deles na sociedade. Então, é aquilo que a gente está falando. Se você tem 30%, você vai responder de acordo com esses 30%. Se você tem 90%, você vai responder de acordo com os 90%. Mas todos, independente da participação que se tenha na sociedade, você vai responder pela integralização do capital social. Então, a nossa alternativa acaba sendo a letra A, obviamente, justamente por isso. E aí, a alternativa B, nada a ver, né? Fala sem solidariedade. E a alternativa C, ela pode até confundir, porque tem um prazo previsto, mas não é nesse sentido. E eu acho que eu até coloquei aqui. É, aqui. Que o capital social, né, ele se divide em cotas iguais, desiguais, cabendo uma ou adversas a cada sócio. E pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, que é o que a gente estava falando, né? Até o prazo de 5 anos. Então, esse prazo de 5 anos é em relação ao capital social. E aí, a segunda questão. Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você, como advogado, para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção da Serra, cujo capital social se encontra integralizado. E aí a gente tem a questão do incapaz, né, que como a gente viu, os requisitos, né, que eu já passei algumas vezes. E nesse caso, a gente vê que o incapaz vai ter um representante, que
é o pai dele, né, o Álvares Florence, e o capital se encontra integralizado. E aí, qual seria, né, a alternativa correta? Letra A. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. E letra B. Não é permitida a participação de menor, absoluta ou relativamente incapaz em sociedade, exceto nos tipos de sociedades por ações. Essa a gente já viu que não tem nada a ver, porque não é o caso, a gente viu que pode participar da sociedade limitada, sim. Não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa mortes. Essa também não tem nada a ver, porque, de novo, pode participar sim. E a transmissão causa-mortes, na verdade, ela é até mais complicada, né, que como a gente viu, tem que ter uma determinação, tem que ter uma aceitação dos sócios, enfim. E a alternativa D, é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. E essa já tá interessante. E é a alternativa correta, né, porque o incapaz, como a gente viu, ele não pode, eh, administrar a sociedade. E é obrigatório que ele tenha um representante, né, que possa ajudar ele ali nas atividades empresariais, para realmente, né, participar dos negócios e, defender os interesses dele, garantir que ele não vai ter, nenhum prejuízo. E agora, vendo que já tá no horário, eu vou deixar para revisar a sociedade anônima na semana que vem. E aí eu vou me comprometer a terminar o slide certinho de sociedade com o resumo para enviar no grupo depois. E aí semana que vem a gente vê só a sociedade anônima com enfoque maior e é uma sociedade um pouquinho mais complexa, então eu acho que ela merece um momento especial para ser falada. Mas enfim, essa aula vai estar gravada, né? E o meu número tá lá no grupo dos monitores, então se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, podem me mandar mensagem. E é isso, gente. Obrigada.